Queridos pais e graça, eu fico feliz de estar aqui, como sempre, e nessa manhã, da incumbência de falar um pouco da palavra de Deus, e me sinto honrado, porque sabemos que a Amélios, ela nasceu não somente abaixo de uma oração, mas de promessas, e é fundamentado pela palavra. E todas as vezes que nós somos convidados a estar em um ambiente a qual a palavra é prioridade, eu me sinto honrado. E nessa manhã, prometo não me alongar muito, mas compartilhar aquilo que Deus projetou ao nosso coração. E você que trouxe o seu exemplar bíblico, a sua Bíblia Sagrada, o celular, aplicativo, como queira, abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Versículo de número 6 ao versículo de número 8. Agradecer ao pastor Felipe por esta confiança. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua casa, sua família. E todo mundo já conhece a Karine, né? Não precisa falar muito. A gente vai casar quando, mano? Tá vendo, irmão? Isso aí é... Essa risada de Fernanda. Vai ter aquele louvor, Nanda? Vai ter aquele louvor? Aquele mais não? Tá bom. Mas o texto diz assim: porque Cristo, ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou ler só o verso 8 mais uma vez. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de se assentar, diga para essa pessoa, e eu prometo não repetir isso várias vezes, diga: Deus nada nos devia e nem nos deve, mas mesmo assim resolveu provar o seu amor por você. Podemos assentar. O texto que lemos, ele traz ao nosso entendimento as palavras do apóstolo Paulo expressando a respeito do sentimento de Deus por nós. A carta aos Romanos é um dos textos, ou uma das cartas de Paulo mais detalhada que a Bíblia vai poder oferecer. Alguns historiadores e estudiosos afirmam que se todas as escrituras se perdessem e só encontrasse a carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho estaria salvo. Quando eu falo Evangelho, estou falando da forma escrita, porque a carta de Paulo aos Romanos, ela é totalmente completa, aonde
vai trazer dentro do seu teor os sermões, orientações, falando a respeito de Cristo e como a igreja deve ser conduzida. Só que no capítulo 5, Paulo ele vai estar expressando que nós somos justificados pela fé em Deus. É interessante que antes disso, Paulo vai apresentar o nosso estado diante de Deus antes de Cristo. E ele vai dizer que justamente através de Cristo e por Cristo, nós alcançamos paz diante de Deus. Ou seja, antes de Cristo, toda a humanidade era nada mais do que inimigas de Deus. Isso merecíamos nada mais que a ira do Senhor. E Paulo escreve justamente a verdade, trazendo a visão que em Cristo nós alcançamos a paz com Deus e fomos libertos da ira do próprio Deus. O que me chama a atenção é que Paulo está trazendo uma referência de que o ofendido é o maior responsável para se reconciliar com o próprio ofensor. Percebemos que a nossa vida, nós buscamos que aquele que nos feriu, que aquele que nos desonrou, nos busque ou nos procure, para que possa ajustar aquilo que causou em nós. Só que Paulo está trazendo na contramão da diferença e dizendo: o maior ofendido aqui não era a criação, o maior ofendido é justamente o Criador, e justamente o maior ofendido é aquele que teve o maior interesse de religar aquilo que havia se quebrado com a criação. Deus basicamente não almejava e não deseja que a sua criação viva a sua ira. E é por isso que o texto, que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas entenda que a vontade dEle é que todos se salvassem. E quando Paulo expressa que é justamente essa fé que nos traz a paz em Deus e nos livra aí da ira do Senhor, ele vai trazer nada mais do que a ferramenta que Deus se utiliza. E é por isso que Paulo, ele vai trazer de forma, o primeiro olhar humano e limitado, quando ele vai expressar que o homem certamente poderá morrer por um justo, ou até mesmo por alguém de bem. Ele está dizendo que isso pode acontecer, mas entenda que Paulo, ele está trazendo características e padrões aqui que precisamos entender, que ele está dizendo que o amor do humano, ele é basicamente limitado. Ou seja, ainda que alguém possa amar por alguém amável ou querido, nós precisamos entender que o amor humano, ele é seletivo. Perceba que é uma troca, é uma mão de via dupla. Você não escolhe amar alguém que te fez mal. Todas as vezes que você expressa eu te amo, você está expressando para alguém que te fez bem, para alguém que tem benefício ou que lhe ofereceu algo interessante. Só que quando Paulo está dizendo isso, Paulo está falando, olha, há uma divergência aqui. Mateus 5:46, ele diz: se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? João 15:13, ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O que a palavra está dizendo? Que pode haver facilidade e haver também oportunidade para que você possa amar ou dar a sua vida por alguém que lhe ofereceu ou que lhe fez algo bom. Só que diante disso, Paulo está dizendo, é seletivo. Você está amando, está se entregando a alguém que lhe traz benefício, e isso é fácil. Amar alguém que lhe faz bem, isso é fácil. Amar alguém que nunca lhe traiu, isso é fácil. Amar alguém, quando você precisa, você liga e ele estende a mão, isso é fácil. Só que quando Paulo está trazendo isso, ele vai trazer o amor de Deus, rompe toda a lógica. Por quê? Mas Deus prova o seu amor. E entenda aqui que esta palavra sobre provar é Deus dizendo, eu demonstro, eu estou colocando de forma notória, não é forma teórica, não é sentimento ou só palavras, porque os anos atrás, todos aqui acima de 80 ou abaixo, entende que quando era expressado a palavra eu te amo, as moças de 30 a 40 anos atrás, era tudo o que queria ouvir, e os homens também, mas as ações não se condiziam com as expressões verbalizadas. O tempo se passa e aprendemos a entender que amor não é só sentimento, ou não é sentimento. Amor não é palavras, amor é ações. Nós decidimos amar alguém, e quando decidimos amar alguém, as nossas ações gritam mais do que palavras. Você vai entender que tem gente com dificuldade de falar eu te amo, mas quando você ver as ações, é impossível você anular o amor daquela pessoa por você. Então, quando Paulo está expressando que Deus prova o seu amor, primeiro, não é teórico, é provado, não é discurso, é ação, não depende de circunstâncias, é constante. Porque primeira carta, ou epístola de João 4, 9 ao 10, ele vai dizer, Deus nos amou primeiro. Oh, glória seja dada a Deus, meu Deus do céu. Jeremias 31, 3 vai dizer, com amor eterno te amei. Estenda isso aqui. Quando João escreve a sua primeira epístola dizendo que Deus nos amou primeiro, era João dizendo aquilo que Jeremias falou, ainda quando você era informe, antes de ser gerado no ventre de sua mãe, antes que os olhos pudessem alcançar, antes que as mãos pudessem apalpar, eu preciso te dizer uma verdade, Deus já te amava. Glória a Deus por isso. Observe que vamos encontrar lá na última carta, o Apocalipse, dizendo que o Cordeiro, ele foi morto, foi entregue antes da fundação do tempo. Deus já sabia que a humanidade ia cair, Deus já sabia que a humanidade não ia se sustentar, e o que isso aconteceu, pregador, é que o amor dele já tinha sido gerado por intermédio de Cristo Jesus. Ele nos ensina uma verdade, não é você que me escolheu, não foi você que me amou, não foi você que decidiu, foi o Todo-Poderoso assentado
assentado acima de todos os céus e trono, decidiu te dizer: eu te amei primeiro, eu te vi primeiro, eu te escolhi primeiro. E cá para nós, talvez você esteja aí, não conheceu o verdadeiro amor, já foi abandonado, ferido, traído, o pai largou, a mãe esqueceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho que ainda amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma de minhas mãos. Eu estou pregando para alguém na manhã deste dia, e você precisa entender: o amor que você precisa não vem com rosas, não vem com chocolate, não vem com alegria. Foi demonstrado na cruz do Calvário, quando ele diz: tetelestai, está consumado, por mim e por você. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, meu Deus. E o texto, quando Paulo ele diz isso, eu tento compreender o que é que Deus precisava provar. Eu preciso provar para a Karine que eu a amo, para que ela entenda que eu quero construir uma vida. Mas o que é que eu preciso provar? Ou melhor dizendo, o que é que o Criador precisa provar para a criação? O que é que uma mãe precisa provar que decidiu gerar para um filho? O que é que Deus precisava provar para nós? Nada. E o que vai me estraçalhar por dentro é que Deus já nos conhecia antes de ser gerado. Quando a gente o negou, quando a gente viveu um pouco do mundo, quando era para renunciar e a gente cedeu, Deus viu quando a humanidade se tornou ateu, sem confessar a sua existência. Deus viu quando nos últimos carnavais fizeram chacotas. Deus viu quando viu pessoas pegando pastores, missionários e matando. Deus viu quando os cristãos da igreja primitiva eram lançados no Coliseu, onde leões eram estraçalhados. Deus viu quando os homens pegavam seus filhos, cobriam com peles de animais e soltavam cachorros ferozes, dizendo: nega esse Cristo. Deus viu, e mesmo assim Ele olhou para a humanidade e diz: é por eles que eu vou entregar a minha vida. João 3,16, quando diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Parece que na visão humana, parece que Deus amou mais o mundo. Não é isso. É que Deus demonstrou o seu amor pegando aquilo que Ele tem de melhor, que é Ele mesmo. Ele viu a ira do Senhor caindo sobre a humanidade. E quando Cristo morre, não é acidente, não é mártir aqui, pastor Felipe. Isaías 53:5, ferido pelas nossas transgressões. Segunda carta aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Primeira carta de Pedro 3,18, Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto.
Isso aqui me assusta, porque a expiação não foi entrega, foi substituição. Sabe o que isso quer dizer? O perfeito trocou o lugar do imperfeito, dizendo: o que você merece, a graça é isso, o que você merece, eu estou te tirando do lugar, estou assumindo o seu lugar. Oh, isso é interessante, porque a substituição não é por alguém que vai produzir frutos de reconhecimento. Era Jesus dizendo: eu estou tomando o seu lugar, mesmo sabendo que você não vai me amar, mesmo sabendo que você não vai me reconhecer. Mas humanidade, eu estou tomando o seu lugar para assumir as consequências que eram sua. Isso é tão sério que quando Cristo está sendo crucificado, naquele dia, a cruz que é feita dias antes, com metragem, com os furos certos, porque a madeira era difícil de ser perfurada no ato da crucificação, então media-se a estrutura, fazia-se antes para que viesse ter facilidade. Quando amarraram um lado de Cristo, foram amarrar o outro e pregar, não dava. Por quê? Porque a cruz não era dele. E o que fizeram? Puxar ao ponto de seus ossos deslocarem, e para se cumprir não podiam ser quebrados. Cristo foi preso naquela cruz por você e por mim, com todas as dores possíveis que um homem possa expressar e sentir. Ele estava empendurado, olhando para o céu. Ele percebe que o Pai não está, não porque ele queria, é porque quando o Pai olha para Cristo, o Pai não vê o seu filho, o Pai vê a humanidade pecaminosa, e como o pecado não lhe agrada, a face de Deus não está voltada. Mas naquele momento, Jesus está cumprindo aquilo que lhe foi ordenado. Pai, eu estou sendo a prova viva que vai ecoar pela eternidade que o Senhor amou a sua criação. É por isso que quando olhamos e sentimos, entendemos o que Paulo está dizendo. Porque quando ele não poderia, não tinha dever de provar, ele provou dando o seu filho. Mas não por alguém perfeito, não por alguém bom, não por alguém merecedor, quando nós ainda éramos pecadores. Ele está dizendo: o meu amor te alcançou além das suas fraquezas. Nós precisamos reconhecer que o amor de Cristo é além das nossas fraquezas. O homem, a humanidade, às vezes só se permite que alguém fale com ele uma vez. Mas Jesus está dizendo: eu compreendo, e eu sei que não é fácil, e por entender e saber que não é fácil, é por isso
que a minha graça te basta. Mas ainda não é possível o suficiente, tudo bem. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, meu Deus do céu, quando eu leio isso e compreendo isso, eu entendo que agora o detalhe aqui é que quando éramos pecadores, Ele nos dá uma saída. Efésios 2:4, estando nós mortos, em Cristo nos vivificou. Lucas 15:20 revela o Pai ao encontro do Filho pródigo. João 3:16, Deus amou o pecador, mas abomina o pecado. Então eu quero que você faça um contraste nesta manhã de quem você é, ou de como nós estamos, e o amor que foi revelado por intermédio de Cristo. Se nós merecíamos, ou se nós merecemos. E eu vou te falar algo. Alguns meses atrás, no secreto com Deus, em uma das crises da minha vida, eu estava no meu momento de meditação e eu escutei o Senhor dizendo: você me ama? Em silêncio eu falei: eu estou ouvindo algo. E daqui a pouco aquele som novamente: você me ama? Quando eu ia bater no peito e dizer: Deus, o Senhor sabe que a minha consciência me trouxe a razão, e as minhas palavras que iam sair da boca travaram, e eu chorava porque as minhas ações não revelavam o amor que Ele merecia. E naquele momento eu disse: Senhor, a mesma coisa que Pedro disse: tu sabes. E Ele só me fez outra expressão: o que você tem feito com este amor? E nessa manhã é o que eu deixo para o nosso coração: o que nós estamos fazendo com este amor que ecoa pela eternidade, que é Cristo Jesus, que morreu por nós. Talvez você esteja aí, às vezes vem cantar, vem orar, vem ter uma oportunidade e não se acha digno. Claro que não somos, mas o Cristo que está em você. Ontem eu estava em uma confraternização de amigos de Karine, e a amiga dela falou algo e eu disse assim: olha, é claro que eu não sou perfeito. Se você tirar Cristo de mim, nada mais presta. E eu entendo que a nossa perfeição, que o que há bom em nós, está em Cristo Jesus em nós. É por isso que quando Ele chama Emanuel, Deus conosco, Deus dentro do barro, nesta manhã você precisa entender: o amor que a humanidade mendiga é o amor que a humanidade não conhece. O amor que a humanidade rejeita é o amor que a humanidade precisa. Nessa manhã, que possamos sair daqui refletindo e expressando o amor de Cristo. Eu não sei como você entrou, nem muito menos como você está, mas compreenda que esse amor é independente de como nós somos ou de como nós estamos. Olhe para alguém aí, olhe para essa pessoa aí linda. Se não encontrar aí, olha o pastor Felipe.
Olha para essa pessoa linda do seu lado. Diga: você não precisa do amor do mundo, porque quem te criou te amou primeiro. Se coloque sobre os seus pés. Podemos encerrar louvando? A tampa. Nessa manhã, entenda que o Deus que tem tudo, olha isso, isso é revelação. O Deus que tem tudo, o Deus que tem tudo, deu tudo que tinha para não perder você. Eu não sei o nível de entendimento que você tem diante disso. O que eu estou te dizendo é que Deus, Ele não teria falta nenhuma de você, mas mesmo assim Ele entregou tudo que tinha só para não perder você. E nessa manhã, tudo que você tem, entregue a Ele. Adore Ele. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Não, do teu amor, Senhor. Quem é como tu, Jesus? Diga pra Ele: não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Diga, declare. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Essa é a esperança da igreja. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Nessa mesma unção. E eu encerro te lembrando uma coisa. Cristo fez uma promessa. Ele disse: crer em Deus, crês também em mim. Pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu irei para lá. Eu vou preparar lugar. Depois eu retornarei. Aleluia. Porque o desejo do Todo-Poderoso não é viver distante da criação. E ele disse: eu voltarei para vos buscar. Por aonde estiver eu, estarás vós também. O desejo do Criador é nos ter novamente no jardim do Éden, no lugar da intimidade, no lugar do relacionamento. Talvez hoje possa ser a última ceia da igreja e possamos nos deparar na grande ceia com o Todo-Poderoso. Essa é a verdade e a expectativa da igreja. Entenda, aquele que tem tudo, deu tudo para não perder você. Agora você compreenda a grandeza desse amor que nós temos em Cristo Jesus. Só quem entende o amor de Deus, levante as tuas duas mãos e aplauda o Senhor, porque Ele é merecedor, Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é merecedor, Ele é merecedor, Ele é merecedor. Ele é merecedor, Ele é merecedor, Ele é. Pastor, devolva quem é de direito. E muito obrigado por permitir ministrar em casa. Só o começo, amém, igreja?